Então... Testando o som. Já apareceu o aviso? Não? Ah, tá. É que tinha dado uma vibradinha ali, eu achei que era. Achei que fosse. Então vamos lá, pessoal, para mais uma live. Hoje é respondendo questões. Bom volume, né? Poxa. Qualquer coisa, se quiser, compartilhe, né? Ou espere no final, assista a mensagem, depois compartilhe, né? Parece que a gurizada tem um medo de compartilhar os negócios também, às vezes. Mas não vai compartilhar coisas que você não acredita, né? Não sei o que você acha que é valiosa a conversa. Show? Deu boa? Então, pessoal, hoje vai ser divertido o negócio. Mas no sentido que as conversas que nós temos feito, elas são sempre em cima da Bíblia, né? Sempre em cima de questões teológicas, questões sobre Deus e até a existência de Deus mesmo. Então, nós tentamos, e creio que temos conseguido, não barganhar com diferentes doutrinas, não barganhar com diferentes ideias, conversar com elas, no sentido de, se necessário for, corrigi-las, mas sempre apontando uma visão bíblica sobre as coisas. Em alguns momentos a gente sempre fica numa área filosófica, até porque se a gente for analisar a teologia, ela é um ramo da filosofia. Apesar de cair nas ciências humanas e sociais, né? Ela ainda é um ramo da filosofia. Então muito se tem a discutir sobre a teologia. E aqui eu classifiquei então 4 perguntas. São 5, né? Mas tem 2 que elas são tanto da mesma pessoa quanto meio complementar. Então eu vou acabar respondendo ela na primeira questão. Então nós vamos lá. Show? Eu vou ler primeiro as perguntas para que vocês tenham ideia do que a gente vai conversar hoje. Então se você quiser, pode compartilhar. A grande vantagem da rede social é que você pode compartilhar, depois você apaga. Você vê que o cara foi lá e falou besteira, aí você vai lá e apaga. Enfim, vamos nessa. Mas o que vale é a conversa. Caso você queira e tenha alguma questão, hoje, claro, é bem provável que a gente não consiga responder. Tem uma das questões aqui que eu precisaria de umas 2 horas para responder mais ou menos. Mas, por quê? Porque é importante nós vermos os versículos, nós olharmos atentamente para o que eles estão falando, pesquisar o contexto da época, enfim, várias coisas que talvez para uma das perguntas aqui ficou pouco tempo. Até porque eu sei que o pessoal tem seus afazeres, tem suas responsabilidades, talvez muitos de vocês não seja o único momento que vocês estão estudando a palavra, então existem pessoas que têm esse foco justamente para glorificar a Deus, né? Mais estudos, mais pesquisa, porque como que você vai adorar um Deus que você nem conhece? Como você vai adorar um Deus se você não sabe de onde é que ele saiu, de onde é que ele veio? Eu não estou dizendo que nós vamos responder isso, mas nós podemos conversar sobre esse estudo de Deus. Show? Então vou ler as perguntas aqui. Então essas 2 primeiras são meio que uma só. Por que o homem é tão importante para Deus, dentre tantas outras espécies que precisou vir à Terra? E daí já conecta na segunda. Para morrer por nós, vírgula. O que os humanos têm de tão especial? Essa é a primeira pergunta. São as 2 que conectam uma na outra ali. A segunda. Se a verdadeira paz é Jesus, então podemos dizer que Jesus é a paz? Essa seria a nossa segunda pergunta. A terceira. Qual a natureza de Jesus quando ele veio à Terra? E aí? Jesus era 50% homem, 100% Deus? Era o quê? E a nossa quarta. São as riquezas sempre sinal de bênção? Vamos lá então? Então eu espero que vocês deem uma assistida, comentem, nem que seja para discordar, né? Estamos aí para conversar e vamos lá. Então a primeira pergunta, ela pergunta por que o homem é tão importante para Deus? Dentre tantas outras espécies que precisou vir na Terra, morrer por nós, a princípio, né, nós estamos falando da pessoa de Jesus, e o que os humanos têm de tão especial? Eu creio que as 5 perguntas, elas vão acabar, as 4 perguntas no caso, né, elas vão acabar se conectando. E é bem provável que
muito dessa pergunta aqui a gente responda lá no final. Mas vamos começar aqui. Vamos fazer umas explanações, lançar umas ideias aqui. Show? Vamos nessa. Eu sei que essa pergunta ela não está relacionada diretamente com o que é pregado nos dias de hoje, mas ela dá base para a importância do homem e a centralização do homem no Evangelho. Vocês já viram isso? Vou explicar. Na pergunta eu percebi a intenção em relação ao aspecto criacional, né? Gênesis 2, Gênesis 3. 1 também, né? Mas no caso estou falando ali da parte do homem e da queda. Mas eu não vou deixar de falar das heresias que elas têm se levantado hoje. Se nos concílios, para você que é um bom estudioso sobre a história da igreja, enfim, justamente você vai olhar que foram feitos concílios no passado e neles foram discutidos algumas coisas, como a natureza de Jesus, que vai ser a nossa quinta pergunta. Que, se eu não me engano, no concílio de Calcedônia foi discutido e foi feito um credo, inclusive, sobre isso. E a gente vai ler mais pra frente. Então, não é incomum você abrir as suas redes sociais e ouvir coisas como: não me sinto inferior a Deus, você é igual a Deus, declare sua vitória, você é o centro do coração de Deus, etc. E aqui eu digo, cuidado, assim como nós já estamos vindo, né, avisando isso, cuidado com o que você escuta. Cuidado no sentido de que confere para ver se é verdade. E é verdade que a missão de pregar o Evangelho é nossa, a qual os anjos tinham anseio de realizá-la. Você pode conferir isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mas também é verdade que fomos os culpados pela desobediência a Deus. Então vai ter o episódio da queda em Gênesis 3, claro que a Escritura vai falar muito disso. Paulo vai ser um dos que vai bater nisso, né? E inclusive em Romanos 3, 23, né? Então vocês podem dar uma pesquisada depois lá. Ou se quiserem ir acompanhando, vem e dá uma conectada. E eu chamo a todos uma reflexão. Será que não estamos nós ainda em desobediência? Por exemplo, dizer que ama a Deus e não cumprir os seus mandamentos parece ser algo que acontece muito hoje. E a gente não precisa ir longe, não precisa apontar o dedo pro vizinho ali. Analise a sua vida, as suas ações, como filho, como irmão, como marido, como amigo, né? As mulheres também, a princípio, né? Então, analise o que você tem produzido, o que você tem feito. E aí? E sabe por que essas reflexões elas vão colaborar para a resposta dessa pergunta? Porque justamente a gente vai olhar para nós e dizer: por que, Deus? Nós merecíamos? O que tinha de especial em nós? Agora, se nós olhamos para a importância do homem, e inclusive, né, desse fato que aconteceu de Jesus ter vindo na Terra e dar a sua vida por nós, se nós notarmos, a Bíblia não esconde os erros das pessoas que eram consideradas povo de Deus, povo escolhido, mas mostram uma certa maturação na atitude de alguns. Porém, a gente pode classificar Jó, por exemplo, um dos maiores exemplos de perseverança, né? Veio as dificuldades, aconteceu várias coisas e em certa parte ele indaga assim, ó: que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Então Jó acaba escrevendo isso, você pode conferir lá, capítulo 7, versículo 17 e 18. Então essa reflexão ela foi feita no passado também. Mesmo, vamos dizer assim, a gente olhando para trás e vendo o tamanho da misericórdia de Deus com o povo, com o seu povo, que hoje está aberto, vamos dizer assim, a todas as nações, inclusive as pessoas que serão salvas lá, serão de toda tribo, toda língua. Vamos lá. A reflexão do capítulo 7, se você ler em Jó, porque o pessoal ele resume muito, né, o capítulo de Jó, é normal, a gente faz isso.
mais fácil, né, explicar às vezes para as pessoas, ela é interessantíssima, mas hoje a gente não vai ter tanto tempo de falar com ela. Então a gente vai para outra parte da Escritura que também fala algo parecido. O salmista, ele também diz algo parecido. No Salmo 8, versículo 4, ele vai falar: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Aqui, claro, sem a gente fazer nenhuma interpretação que fuja do contexto necessariamente, é muito parecido esses dois versículos, eles acabam tendo uma conexão justamente com essa pergunta que foi feita. Eu não vou revelar a pessoa que fez, eu não perguntei para ela se eu podia revelar, então não vou revelar. Mas necessariamente, essa pergunta ela faz parte das Escrituras, faz parte do eu e faz parte de você. Então ela vai estar escrita, vamos dizer assim, creio que ela não foi escrita por acaso, né? E apesar dessas perguntas aparecerem e forem, e são, né, no caso, né, justamente questões que podem ser levantadas, eu creio que tem muito mais a ver com quem é Deus do que com quem somos nós, necessariamente, a nossa importância. Por que eu digo isso? O caráter de Deus é muito mais importante nesse sentido do que a nossa importância. Na Arca de Deus, a Arca de Noé, lembra? Feita por Noé, que Noé construiu, não foram abandonados animais. Então essa era a pergunta lá, né? Por que a gente parece ter uma importância a mais, né, do que os outros animais, essas coisas e tal. Então não foram abandonados animais. Até eu peço que se você é um cristão e não leu essa história de Noé, leia lá para ver que não foi só um casalzinho de cada espécie que foi levado, né? Sim, mas dos puros foram levados 7 pares, né? Alguns detalhes que a gente acaba perdendo, né, com o tempo. E dos impuros, eles foram levados um parzinho só. Mas não foram abandonados. E aí, na criação do homem, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E escute aqui. Pare de inventar coisas em cima disso. Pare de inventar coisas em cima disso. Porque isso não é algo necessariamente para a gente ficar, vamos dizer assim, dizendo, viu só? Eu tenho poder, é isso, é aquilo. Vamos por partes. Adão recebeu, inclusive, uma ordem de dar nome aos animais. E que também iria dominar sobre todos estes. Está lá em Gênesis 1, 26. E o homem pecou. E Deus mostrou a sua misericórdia, conduzindo, aconselhando, corrigindo, assim como um pai faz ou deveria fazer. Esse Deus se revelou a nós, sendo amor e justiça. E o apóstolo Paulo, na primeira parte do versículo, do capítulo 11, versículo 22 de Romanos, ele vai falar o seguinte: considerem a bondade e a severidade de Deus. São duas coisas. A gente fala do Deus que é amor, mas também do Deus que é justiça. A gente fala da amizade que nós temos com Deus, mas nós temos que falar também da inimizade que nós temos com o inimigo de Deus. E quem é o inimigo? Então, existe algo que é contrário a esse Deus. O pecado. A desobediência. Poderíamos relembrar de poucos versículos que falam sobre Satanás e ter ele como um querubim da guarda que se rebelou contra Deus. E fez com que o pecado entrasse no mundo, no nosso mundo. Criado por Deus. E sem exagerar, perdemos a relação que tínhamos, a relação que tínhamos com Deus. Porém, esse ato de traição teve consequências para o homem. Mas também trouxe consequências para o pecado. O pecado está com tempo limitado. A ira de Deus é algo real e ela recairia sobre o homem, naturalmente. Porém, nosso pecado estava sendo carregado na cruz por quem? Por Jesus. Não por Armínio, não por Calvino, não por Constantino, não por outras pessoas. Claro, estou falando de pessoas que viveram depois, que às vezes nós temos a impressão que são Jesus. Porque tudo que eles falam é verdade pra gente.
E não quer dizer que a gente não pode ler e ter uma concepção dizendo, realmente, isso aqui condiz com a Escritura. Mas cuidado. E esse pecado carregado por Jesus, ele foi mortificado no seu corpo, no corpo dele, para que nós pudéssemos ter a chance de uma reconciliação com Deus. E eu sei que você, possivelmente, se é um bom estudante bíblico, você está lembrando de alguns versículos agora. E é por justamente isso, né? É justamente isso que a palavra retratada na Bíblia Sagrada é graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, Ele o fez. E também, nós nos tornamos reconciliadores desses outros homens. Pelo nosso poder? Não. Pelo poder do Santo Espírito. Pelo poder do Espírito Santo. Que hoje, infelizmente, nós dizemos que ele é responsável por várias coisas, dentre as quais nunca na revelação esteve escrito de que ele iria fazer nesse sentido. E por mais que a gente se apoie em um versículo ou outro, os frutos que esse Espírito dá, e eu sei que você está lembrando de alguns capítulos e algumas cartas aí por aí, são outros do que nós temos visto. E como eu disse, não precisa ir muito longe. Visita a tua história. Visita a tua vida. E olha, estou falando de o Espírito Santo faz visita, tá? Estou falando de você mesmo. Pega o livrinho ali, teu diário, e vê o que você fez nesse tempo. Porque Deus está vendo. Tudo mais nessa pergunta, ela tem mais a ver com o caráter de Deus do que conosco. Então, se Deus decidiu que Ele iria modificar o pecado no corpo de Jesus, e Ele decidiu isso pela vontade dEle, e creio muito mais no caráter dEle, pelo caráter dEle, Ele pode o fazer. E Ele fez. E a gente não pode mudar o passado. A gente não pode dizer, não, mas Ele não fez isso. Está escrito. Já foi escrito. Já foi passado de geração em geração. Não necessariamente só por uma lei oral. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada e pouco lemos ela. É triste, é complicado, porque se você se conhece, você é verdadeiro, se você não é um mentiroso, você sabe que você tem erros e que você tem, talvez, preguiça de estudar a Bíblia, preguiça de ler e tal. Porque essa nossa consequência em Adão, ela nos trouxe algo que se chama, pelo menos no meio teológico, né, de não é só pro desejo sexual que a gurizada use, né, os desejos da carne. E estes são, lembrou do versículo? São muitos. E é um problema. Porque quando nós deixamos esses desejos nos controlar, nós acabamos magoando o Espírito Santo, entristecendo-o, né? Tá lembrando dos versículos? E aí? Tá legal o negócio? Tá conseguindo fazer essa conexão? E o que eu acho melhor ainda, caso não concordar, pode comentar aí embaixo. E vamos seguir nessa. Isso não é um desafio para ver quem teologicamente sabe mais, mas para aprendermos um com o outro, para que as nossas palavras não sejam só palavras. Eu sei que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, mas para que nós que nos orgulhamos e dizemos que nós congregamos e muitas vezes nós assistimos só um monólogo, que claro, muitas vezes pode ter a essência, pode ter as palavras de Deus, mas quantos de nós, será que nós estamos prontos para viver em comunidade? Será que o que nós temos feito hoje em dia com a política, com a nossa vida cristã, né, o nosso
barraco lá que a gente chama de instituição religiosa, que a gente inclusive chama de igreja. Uns mais bonitos, uns mais pequenos, uns maiores. Será que nós temos glorificado a Deus no templo do Espírito Santo? E aí? É algo a se analisar, né? Então, eu creio que o que aconteceu com o homem realmente foi algo que Deus, na sua presciência, na sua soberania, Ele tomou essa decisão justamente de castigar, né, na carne de Jesus, no corpo de Jesus, justamente esses pecados. E antes que a gente levante outras heresias, que não vai dar tempo de falar agora, outras passagens de alguma coisa, nesse sentido do pecado não existir mais, nós podemos olhar para as cartas paulinas, né? Leiam as cartas paulinas, mesmo depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, e aí nós vamos entender um pouquinho melhor o que é o pecado. E se você ainda está com dúvida, para essa pergunta eu te aconselho o livro de Hebreus. É um livro top para responder isso. E aí? Vai conseguir ler? Hoje em dia tem áudio, né? Tem áudio das Bíblias agora. Vai conseguir ouvir? Vamos tentar? Beleza, vamos nessa. Amor, presta o celular fazendo um favor. Então a gente vai para a segunda pergunta que eu classifiquei aqui. Se a verdadeira paz é Jesus, então podemos dizer que Jesus é a paz? Curiosa pergunta, né? Bem curiosa. Vamos achar aqui a bibliazinha da Daís. Já achei. Na função de algumas bíblias, vocês conseguem buscar versículos. Então, por exemplo, verdadeira paz eu não encontrei, pelo menos na minha tradução, em nenhum lugar da Bíblia. Mas eu já ouvi falar isso. E eu vou pesquisar para vocês, então, o que é paz. Não só no dicionário. O dicionário, às vezes, ele vai falar alguma coisa subjetiva a um conforto, a tranquilidade, pode usar expressões, por exemplo, paz de espírito, né? E essa paz talvez que seja que os crentes querem discutir. Em cima disso, claro. Então eu vou apontar para vocês justamente versículos aos quais, versículos que eles estão falando sobre paz. E na Bíblia a gente vai acabar percebendo qual é o sentido da paz que está falando. Então, em vez de nós lermos todo o contexto, todos os livros, todos os capítulos desses versículos, a gente vai ler especificamente os versículos, para ver do que estava falando. Então, vamos ler lá. Deixa eu achar aqui. Beleza. Agora, eu vou começar com os dois versículos mais problemáticos. Mateus 10, 34 e Marcos 5, 34. Mateus 10, 34 vai falar o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E aí? É hora de nós se revoltar? Eu coloquei uma vez esse versículo até na minha capa lá de uma rede social aí. Muito interessante, né? Qual que é espada? Espada, vocês lembram de algum outro versículo que fala espada? Fora o Pedro arrancando, né? Dando uma espadada na orelha de Malco lá. Lembram? Que a palavra do Senhor é como uma espada de... Oh, lembrou? Beleza. Então, quando nós olhamos para isso, nós também temos que remeter ao que aconteceu com a humanidade. Lembrem, quando Deus foi falar para a serpente, ou no caso para Satanás, né? Foi falar justamente para ela que foi dar a punição, né? Necessariamente, ele falou para o homem: homem, você trabalhará pelo sorte do teu trabalho e tal, mulher, você terá dores de parto, isso e aquilo, enfim. Mas também falou para Satanás um negócio. O que ele falou? Claro, para os dois ali, né? Colocarei inimizade entre ti e a mulher.
Opa, então tá beleza, as mulheres estão garantidas, se elas teriam inimizade então com Satanás, então elas fariam só a vontade de Deus. Amém. Não, não é isso. O versículo ele continua falando da semente que viria dela. E essa semente foi Caim? Não, não foi Caim, porque justamente o que Caim fez foi o primeiro homicida, aliás, foi homicida, e a Bíblia retrata Satanás, ou o diabo no caso, como algumas traduções trazem, como o primeiro homicida. Foi quem? Jesus. A qual aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Claro que a gente poderia ficar discutindo sobre isso necessariamente, sobre o domínio, enfim, mas a gente vai falar um pouquinho disso na outra pergunta ali, nas outras duas necessariamente, né? Mas vamos continuar aí, que tá bonito. Então, nós tínhamos amizade com quem? Com Deus agora? Não. Nós estávamos, apesar de enganados, com amizade com quem? Quando a gente não pratica a palavra de Deus, a gente está o glorificando? Certamente não, né? Quando a gente mata, quando a gente rouba, quando a gente fala mal, quando a gente comete injustiça, nós estamos a favor de Deus? Nós somos amiguinhos de Deus? Não. Então, desbanca aquela bancada que se diz evangélica. Não estou falando que necessariamente eles roubam e fazem isso. Ok? O que eu quis colocar aqui e quero colocar aqui, e quero que vocês ouçam bem, é que todos somos pecadores. Eu sou. Eu posso dizer que eu fui remido pelo sangue do Cordeiro, mas para fazer atrocidades e decidir isso em nome da população, é pior ainda. Tentar impor a minha religião, inclusive, né, se é que eu tenho uma, sobre as outras pessoas, também é um problema. É claro que nós vamos persuadir os homens, de toda forma. Mas quem vai convencer vai ser o Espírito Santo. Nessa possível bancada, nessa possível tomada pelo poder, qual os evangélicos fazem parte, nós já vimos o que acontecer. Falsas profecias. Nós vemos que, apesar de um grande número, a injustiça social ainda continua acontecendo. E você pode culpar necessariamente o pecado por isso, porque é uma das consequências em si, né? Mas quais que são as decisões que estão sendo tomadas para que pare de acontecer isso e aquilo? Interessante pensar por esse lado, né? E agora para você que acha que não tem nenhum poder, no teu círculo social aí, quais ações têm sido tomadas por você, pela tua família, pelos teus amigos em si, né? Pela sua igreja, para que a gente volte ao Evangelho e comece a praticar essas coisas simples, aparentemente, né? Claro, estender a mão, né? Ajudar os pobres, a fazer de novo, assim como era para ter sido feito já muito antes de Jesus, inclusive, mas que os homens acabavam esquecendo. Talvez até lembravam de dar o dízimo do cominho, da hortelã, disso, daquilo, mas esqueciam do princípio do reino, da misericórdia e da justiça. Interessante, né? Eu não ia ficar tanto tempo nesse versículo aqui, mas eu vou colocar o outro então. Então a gente ganhou uma espada para batalhar contra quem? Fique analisando. Marcos 5:34, ele disse: Filha, a tua... Opa, não era esse aqui. Tá, eu já vou voltar em mais um versículo aí que é bem complicado também de se analisar. Marcos 5:34, ele vai falar o seguinte: Ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Qual que é o sentido da palavra paz aqui? Pense.
Enquanto isso, vamos ler Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, sem gosto, né? Como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Qual que é o sentido de paz aqui? Mudou um pouquinho? Um pouquinho sim, na essência, né? Agora vamos ler lá. Lucas 1:79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Opa, parece que foi 4 paz diferentes aqui. Então, dependendo do contexto da mensagem, justamente, a gente acaba tendo uma definição de paz diferente. E agora só deixa eu achar o que vocês querem, provavelmente, com essa pergunta aqui. Ok, vai em paz, vai em paz. A paz seja sobre essa casa. Ok, Lucas 12:51 é nosso segundo versículo, que realmente é o complicado também. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. E agora, divisão contra quem? Contra quem essa espada? E Jesus vai falar mais ainda. Jesus vai falar justamente que ele vai colocar pessoas muito próximas, inclusive, uma das outras, uma contra as outras. Mas por quê? Será que esse Deus veio para fazer mais maldade aqui no mundo? Já não basta o que a gente está vivendo? A paz que Jesus trouxe é a paz entre Deus e o homem. Ele pede que a gente tenha paz uns com os outros, para que nós não fiquemos, né, vamos dizer assim, causando confusões, conflitos. Existem algumas partes da Escritura que falam para que realmente a gente se levante quando a verdade não está sendo pregada. Mas a paz que Deus nos trouxe, nós também temos que olhar para o outro e levar para ele também, mesmo ele não merecendo. E alguns versículos, inclusive, eles vão falar disso. Lembrem-se da paz. Deixa eu só achar um versículo aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Podíamos até cantar um louvorzinho, né? Uma musiquinha ali que fala disso. Fala justamente desses versículos e também é citado no passado também. Mas enfim, vamos direto ao ponto. Qual é essa paz que Jesus está dando? Não se turbe o vosso coração. Por que o meu coração iria se chacoalhar, se balançar? Por que será? E aí? Você quer tudo mastigadinho, né? Eu sei. Por quê? Por quê? Qual que é a paz que o mundo oferece, primeiramente? Eu tô com o carrão do ano, ganhei na Mega Sena. Não sei se posso falar Mega Sena aqui, mas tudo bem. Qualquer coisa eles vão patrocinar a gente pra, de repente, comprar uma câmera melhor. Porque agora eu tenho uma câmera melhor. Tô suavão. Isso que é paz? Essa é a paz que o mundo te oferece. E não quer dizer que a gente não vai alcançar essas coisas. Mas devido à perseguição, assim como a gente lê lá na parábola do semeador, tem pessoas que abandonam a sua fé. Porque a fé delas parece não ter raízes, não está firme. Chegam as tribulações, os problemas e zarpam, vazam, correm. Assim como o lobo, né? Assim como o lobo. Então essa questão da paz, só para a gente fazer uma reflexão, deixa eu só achar aqui, em Isaías 9:6, e nós vamos ler isso daqui a pouco de novo,
Isaías vai colocar assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. De quem será que ele está falando? E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, que paz que Jesus oferece? Não estou falando de outros tipos de paz, por exemplo, como um descanso. Como: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no sentido de paz e do príncipe da paz, que promoveria essa paz, agora, com essas pequenas conversas, com essas pequenas falas sobre isso, a gente já consegue ter uma ideia de por que Jesus é retratado, vamos dizer assim, com aquele que vem trazer a paz. Anunciado pelos profetas, mas reforçado, inclusive, justamente pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, do versículo 13 de Romanos, vai falar o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Se eu disser para você aqui que o rico aqui é de dinheiro, você vai acreditar? Não, não vai acreditar, porque não é isso que está falando o versículo. Que daí daqui a pouco a gente já entra lá naquela outra questão lá, né? Mas vamos continuar nessa. No vosso crer. Qual que seria um dos decretos de Deus? Aqui é mais uma questão teológica, que todo aquele que nele crê também não vai perecer, né? Mas terá a vida eterna. Mas então ele promete a vida eterna para que todo aquele que nele crê. E para que não tenham confusões, o crer em Jesus, ele também é unido de arrependimento, assim como o ladrão da cruz. Ele é unido de obras, assim como os frutos do Espírito. O crer em Jesus não é somente acreditar, porque o apóstolo Tiago vai falar no capítulo 2 que a fé sem obras é morta. E se o justo, vamos falar aqui, né, viverá pela fé, como é que ele vai viver por essa fé morta? Show? Interessante? Aqui agora eu vou inverter então para vocês. Deixa eu só para, reforçar essa questão então. Então, se a verdadeira paz é Jesus, eu devo dizer que necessariamente isso não está na Escritura, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito aberta. A gente dá a entender que a verdadeira paz é Jesus, ou vem dele pelo menos. E podemos dizer que Jesus é a paz. O que eu posso dizer é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso dizer que Jesus é o Salvador. Eu posso dizer que Jesus, ele veio trazer paz entre Deus e o homem, mas eu não posso dizer coisas que não estão necessariamente nas Escrituras. Embora nós passamos uns 10 minutos aí fazendo reflexões. Agora, a verdadeira paz é Jesus? Não sei se é isso que eu posso afirmar, mas eu posso afirmar que nele nós encontramos a verdadeira paz. Vamos para a questão 5, que já está me coçando aqui para eu responder. É a questão 4, tá? Porque essa questão 2 sobre a paz, ela é muito interessante, ela é muito vasta, na verdade. Eu pensei em escrever 2 livros, não, tô brincando. Mas ia ficar muito interessante a gente discutir versículo por versículo. Mas como nós temos mais perguntas aqui a serem respondidas, vamos dar uma pequena reflexão, né? A gente está muito acostumado com aquele negócio mastigado aí. E isso que a gente mastiga bastante, né? Mas, vamos lá. As riquezas, elas sempre são um sinal de bênção? Então, mais uma pergunta aí. As riquezas sempre são um sinal de bênção? E aí? Eu não lembro quem escreveu. Mas se a prosperidade material, né? A riqueza é uma prosperidade material, todo mundo vai concordar comigo ou não? Provavelmente, né? A não ser para aquele que acha que a riqueza é só tesouros, é só casas. A riqueza, quando a gente trata na questão de Deus, ela é bem diferente. E Jesus vem falar disso. Ele vai falar para a gente construir, aliás, colocar o nosso coração em outras coisas. Até para quando o pessoal estava querendo, não sabia como pedir, queria pedir alguma coisa para Deus e tal. Ele diz para a gente buscar o reino de Deus.
E o que ia acontecer com as demais coisas? Elas seriam acrescentadas. O que o apóstolo Paulo vai ensinar a Timóteo? Contanto que tenhamos o que beber, o que vestir, o que... E o que o falso cristianismo de hoje tem pregado? O que as pessoas que têm usado Jesus têm pregado? Você vai vencer, você vai arrumar um emprego. Você vai arrumar um emprego, isso é bíblico. Eu sei que isso pode ser cruel com você que está, por exemplo, desempregado. Eu sei que você pode orar a Deus pedindo oportunidade. Assim como muitas pessoas fazem. Deus é, como é que é aquela palavra lá? Galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas tem gente decretando coisa. Não estamos mais orando, não estamos mais agradecendo, nós estamos fazendo uma lista de mercado para que Deus atenda as nossas orações. E Jesus, inclusive, ele responde isso. Nessa mesma passagem que eu estou circulando aqui, ele vai falar justamente disso. Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus Pai. Interessante, né? E aí? Então as riquezas são sempre um sinal de bênção? Eu digo com certeza sim. As riquezas que nós construímos olhando para Jesus, pensando em Jesus, agindo como Jesus agiu. Essas são riquezas, não se vendendo ao mundo, não num papo legalista, né? Mas não se vendendo aos nossos desejos. Isso é riqueza. Isso é sabedoria. A sabedoria de Deus ela é diferente também. Às vezes nós temos muito conhecimento. Conhecimento e sabedoria é bem diferente um pouquinho uma coisa da outra. A gente pode ter conhecimento sobre a palavra inteira, mas se a gente não tiver sabedoria, nós não conseguimos administrar nem a nossa própria casa. E eu posso ser formado em administração, ciências contábeis. E aí você pergunta por que separou. E aí você pergunta por que teve que concordar com a pessoa que saiu da sua casa. E aí quando você não tem uma ideia do que é o evangelho em si, e talvez essa tua outra pessoa também não saiba, acontece uma coisa problemática. Os dois decidem, ou um decide, né? Nem sempre são os dois. E contra a vontade de Deus. Porque sabe. Sabe porque já andou com a sainha até o pé. Já colocou um terninho bonito. Já cantou, já pregou. E para os que nunca fizeram isso, eles sabem. Eles conhecem os seus erros. E é por isso que Jesus fala, se eu não me engano, para os escribas e para os fariseus, que eles estariam mais perto por causa do que será? Do arrependimento, do reconhecimento dos seus erros. Jesus, infelizmente, visitou uma época muito problemática, quando ele desceu. Quando ele cresceu, inclusive, naquela sociedade. Onde na religiosidade tinham pessoas que eram bonitas por fora, mas por dentro eram podres. Eu sei que você está pensando no agora, mas pense em você. Eu não lembro quem falou, mas se a riqueza e a prosperidade material fosse um sinal de bênção, Deus odiou o apóstolo Paulo. Não lembro quem que falou. Mas Deus deve ter odiado ele. Na tradição cristã, na história da igreja, a gente vê a história sendo contada sobre os mártires, né? O livro de John Fox, se eu não me engano, né? Presente aí da moça a qual eu chamo de esposa.
Ele vai contar, inclusive, alguma história desses mártires, enfim. Claro que nós não cremos nela como canônica, ou o que eles fizeram nós temos que fazer sempre, né? Porque senão a gente vai voltar aos erros que muitos cometem hoje em dia. Que é dar 7 voltas na frente de um lugar para cair, um não sei o quê, colocar cajado no mar, fazer isso, fazer aquilo, atos proféticos. Meu amigo, se você ainda pratica isso, ou se você pratica isso, você tem um sério problema bíblico. E não é por eu não crer como você crê. É que você está baseado em coisas que nem mesmo você entende. Não entende, né? Deve estar ficando revoltada nessa hora. Mas é bom. É bom refletir. É bom refletir. Vamos lá. Então, eu nem precisei explicar muito nessa questão de riqueza. Poderia citar outros versículos. Hoje vão pedir a tua alma. E o que você fez? O cara que queria construir, né? Derrubar os celeiros que tinham ali, os silos que ele tinha, e construir outros maiores para que pudesse estocar comida. Louco. Vão pedir tua alma hoje, o que você está fazendo? Acho que esse foi um estalar de dedo na minha vida, provavelmente. Em um momento da minha vida, pelo menos. Mas, vamos continuar falando do Evangelho. Vamos continuar falando da palavra. Vamos continuar tentando achar respostas bíblicas para essas perguntas. Então, depois dessa, né, esse sinal de riqueza material né, riqueza e prosperidade material, riqueza no sentido material mesmo, fosse sinal de bênção, Deus então odiou o apóstolo Paulo. Deus odiou Jó, porque a gente vê sendo restituído em dobro para Jó as coisas, enfim. Só que a gente não vê o período que ele passou a dificuldade. A gente não vê o período que ele está morrendo lá, que ele está com doença, que ele perdeu pessoas próximas a ele. E isso é complicado. Complicado quando a gente está numa teologia muito do você consegue, é isso, é aquilo. Por isso que a gente não quer o coach dentro das pregações. Porque o coach, no sentido, né, de sempre você vai vencer, ele está equivocado nos dias de hoje. É onde nós deveríamos ser perseguidos e mortos pelo Evangelho. Onde a nossa imagem, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos num negócio muito sossegado. Até porque a gente não se concorda, o cristianismo não é um só aqui. O corpo de Cristo, porque Deus disse, é um só. Mas se olhar cada crença diferente que existe, a gente não crê no mesmo Deus. Não adianta enfeitar. Não adianta passar a mãozinha ali. A gente não crê no mesmo Deus. Show? Vamos para a quarta pergunta, então, que daí, no caso, seria... A gente inverteu agora as perguntas ali, então seria a terceira. E aí? Jesus era 50% homem, 50% Deus? Meu Deus, morto. Já tá... Falta 10 minutos para 1 hora lá. Eu estou facilitando a vida da criatura lá, mas é porque tem que ficar em um vídeo só isso aqui. Senão vai ter que fazer uma edição lá muito maluca. Vamos nessa, não vamos perder tempo. Então, essa pergunta é sobre qual a natureza de Jesus quando ele veio na Terra, né? Então vamos lá. E aí, o que você fala? Porque eu tenho certeza que você fala, cara. Se você não fala, eu não sei. Mas você já ouviu, pelo menos. Jesus era 50% homem e 50% Deus? Ou 100% homem e 100% Deus? Agora eu vou fazer outra pergunta. Jesus era pecador? Jesus tinha uma natureza pecaminosa? E aí? Em grande maioria, até por causa de alguns capítulos e versículos, a gente até a gente citou Romanos, né? Que todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus. Enfim, mas, e aí? Sobre Jesus, sobre a sua natureza, o que a gente tem para falar? Existem umas discussões mais problemáticas, né? Onde a gente vê algumas denominações, inclusive, dizendo que Jesus não era Deus. Se eu não me engano, teve um concílio também, agora eu não vou lembrar se era 429, 49, era alguma coisa nesse sentido, mas era 400. Antes do de Calcedônia, que eles
disseram que Jesus era 100% Deus. Tipo, ele não tinha natureza humana. E aí que veio esse concílio de Calcedônia, e aí ele veio justamente para dar falar sobre isso justamente e tentar colocar, vamos dizer assim, os eixos no cristianismo para que as pessoas não começassem a pregar outras coisas. O que é bem interessante, né? A gente não vê tanto isso acontecendo nos dias de hoje, né? Enfim. E aí, não é estranho também nós ligarmos de novo as nossas redes sociais e ouvi dizer que Jesus no Éden pecaria. Desculpe, mas eu tinha que citar isso. Então, alguns também vão dizer que ele pecava. Então a gente vai levantar alguns pontos aqui para que a gente possa conversar. Jesus era filho de quem? Rapidão aí. Maria e José, né? Era isso que você ia dizer. Provavelmente, né? Aí... Eu ia falar João e Maria. Porém, como ele foi gerado na barriga de Maria, ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Mesmo assim, José não deixou de ser pai. Lembra do anjo que apareceu também para ele e disse que não era para ele temer se casar com Maria? Analise lá, leia lá, para ter certeza. Daí, a gente tira duas percepções, ou pelo menos eu classifiquei duas aqui só. Primeira, Jesus não foi gerado como nós fomos gerados. Até mesmo o homem, no caso Adão, ele foi criado do pó e recebeu o fôlego de vida. E Jesus vivia desde a eternidade, se é que ele é esse pai da eternidade ali, né? Segunda percepção. Por vir de Maria, Jesus teria um lado pecaminoso? Exatamente. A não ser que nós concordemos com a Igreja Católica e vamos dizer que Maria nasceu sem pecado. Que a Virgem Maria, que ela pode ser retratada assim também pelos protestantes, não estou dizendo que ela continuou virgem até o fim da sua vida, né? Mas é uma referência a ela necessariamente. Ser chamada de Virgem Maria, né? Ela teria um lado pecaminoso? Será que a gente deveria comparar ela com a Arca da Aliança? Eu não tenho tempo para entrar nesses assuntos e explicar esses versículos. Mas, outra hora a gente conversa. Qualquer coisa me chama no privado, aí a gente conversa até... Enfim. E aí? Será que é birra, então, dos protestantes dizer que Maria não era divina, que Maria tinha... né? Talvez não. Se a gente olhar para as Escrituras, nós não vemos Paulo dizendo... Todos pecaram, vírgula, menos Maria, vírgula... Por isso estão destituídos da glória de Deus. Por aí. Simples por aí. A gente pode conversar de outros versículos também, que vão ser muito problemáticos. Podemos conversar sobre as intercessões dos santos, onde Jesus é o nosso único intercessor, mediador entre os homens e Deus. Podemos conversar sobre outras coisas, a existência de um purgatório, alguma coisa assim. Poderíamos conversar. E podemos conversar. É só você mandar mensagem e a gente conversa sobre isso. Mas... agora eu vou ler um negócio que vai te deixar curioso. Está lá em Hebreus 2. O mesmo livro que eu disse que a gente poderia responder aquela primeira pergunta lá, né? No versículo 14 em diante ele vai falar o seguinte. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é evidente que ele auxilia os anjos, que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo, e aqui a palavra, né, semelhante, né, mas vamos continuar. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então, até esse versículo 18, né, do 14 ao 18, em Hebreus 2, ele acaba falando dessa condição que aparentemente é quem aqui? Jesus, que Jesus assumiu, né? E aí em Hebreus 4, ele vai falar o seguinte, por quê? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí? Isso explica a nossa questão de hoje?
Ainda não, né? Então vamos continuar. Agora vamos entrar nessa questão do credo da Calcedônia aqui. Uma coisa que foi decidida nesse concílio, foi justamente que Jesus era perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. Esse mesmo é, na verdade, Deus e realmente homem. Aqui vai estar traduzido para o português da versão inglesa, né, necessariamente. Mas o que a gente vai fazer do credo da Calcedônia? A gente vai ler o que eles escreveram e a gente vai ver se nós cristãos de hoje em dia concordamos com isso. Então vai estar o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado, segundo a divindade, pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria. Aqui o credo de Calcedônia coloca Mãe de Deus, e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, a distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada natureza, correndo para formar uma só pessoa e uma só subsistência. Não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. E aí? Vocês concordam com esse credo aqui? Vocês que são cristãos, vocês que dizem crer em Jesus, vocês concordam que por ele, até o 100% homem e 100% Deus está errado? Eu assisti uma palestra hoje, até eu acho que é um movimento meio... É cristão, claro, né, no sentido de que confessa Jesus como Salvador, se é que é isso que vocês dizem que é ser cristão. E ele falava justamente mas isso dá 200%. Tipo, ele brincava ainda, né, que o 100% homem, 100% Deus dava 200%. E ele tinha que ser 100%, né, obviamente. E aí ele brinca bastante com isso, porque o nosso problema, ele talvez não esteja nem em cima disso. Ele vai estar em cima do quê? E aí? Será que Jesus pecava? Será que Jesus tinha a oportunidade de pecar? Em tudo ele foi tentado. Então Jesus era igual a nós por isso. Ok. E agora? Pode ser que sim, né? Provavelmente você não diz que não. Aí, em tudo ele foi tentado. É isso que diz a Escritura, né? Pode ser que eu esteja tentando distorcer para o meu lado, alguma coisa assim. Então você vai pesquisar sobre isso. E agora? Nele habitava toda a plenitude de Deus. É isso que diz o Evangelho? É isso que diz? É isso que diz as Escrituras? As Escrituras falam isso? E agora? Em nós habita toda a plenitude de Deus? Então a gente é igual a Jesus? Ele é igual a nós? Não. Mas ele é feito semelhança a nós. Semelhança. E isso vai remeter diretamente para o versículo que talvez você pensou. Nós fomos feitos imagem e semelhança a Deus. Interessante. Mas será então que era físico, era isso, era aquilo? Será? Será que é só isso que a gente tem semelhante a Deus? A gente é onipotente? Não. A gente é onisciente? Não. A gente é onipresente?
Também não. Poxa, a gente tá bem difícil de ser, né? Tá perto de Deus. Agora, isso conversa com, vamos dizer assim, algumas doutrinas aí que são complicadas. A gente tem a livre escolha? Deus tem a livre escolha? Deus pode fazer o que Ele quiser, você vai dizer, né? E a gente? Não? Aí, vamos dizer assim, tem uns neo da outra doutrina, eles vão falar justamente sobre isso. Vão falar que não, você pode fazer o que quiser, mas a responsabilidade ainda continua sendo do homem. Inclusive, se eu não me engano, nas Institutas, não vou lembrar em qual capítulo, mas se eu não me engano é a seção 8, ela vai falar justamente isso. Que Deus decretou, mas que a responsabilidade é do homem. Legal, hein, Deus? Eu sei que esse Deus não é o Deus, né? Obviamente não é. Mas, vocês notaram que ao conversar de algumas questões que parecem simples, elas acabam puxando outros assuntos teológicos? E a gente tem que conversar sobre eles. Claro que talvez a gente não tenha tanto tempo para entrar em todos os assuntos agora, né, na live aí, porque a gente não pode fazer um vídeo muito grande, porque senão as pessoas não assistem. E algumas pessoas que assistem, inclusive, elas distorcem o que está sendo falado no vídeo ou não entendem. Então, e também por causa da edição, né? A edição tem que... Gurizada, e aí? Vocês têm alguma ideia se Jesus é Deus ou não? Tenho uma ideia, tenho os versículos. E agora? Será que ele era humano também? Humano como a gente? O homem veio do pó e voltará para o pó. A não ser por esses poucos versículos que já constataram que nos é dada a vida eterna. Ou não? Estou errado? Consegue fazer essa conexão? E Jesus veio do pó? Se Jesus é Deus, ele teoricamente é eterno. Ele sempre existiu. É isso que não cabe às vezes na nossa cabeça também, né? E daí a gente quer tentar colocar as nossas concepções de tudo aqui dentro de uma caixinha só. No sentido de que a gente quer colocar as nossas ideias e as nossas confissões de fé em cima de Jesus. Sendo que o Caião lá, né? O Caião vai falar que a teologia ela tenta colocar o infinito no finito. E isso é meio complicado. Mas isso não quer dizer que a gente não pode estudar e falar sobre as coisas que já foram reveladas, principalmente na Escritura, nas Escrituras. Que não foi dada por ninguém, não foi dada por... historicamente, por tal igreja, por isso, por aquilo. Foi dada pelo sangue dos mártires. Foi dada pelo próprio Espírito Santo. Soprado. Ok? Então, sem confusões aí. Show? E agora? Vamos ler um versículo para a gente continuar a nossa conversa? Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Esse é um deleite para nós, né? Ele vai estar falando mais ou menos assim. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes a gente, eu acho que viaja muito depois de alguns versículos ali, mas necessariamente ele estava subsistindo em forma humana. Mas essa nem é a questão ainda. Subsistindo e reconhecido em forma humana. Então ele deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus. Deixou? Será? E agora? Pesquisa aí na internet o que é estado de humilhação Jesus. Jesus, estado de humilhação. Vê se tu acha alguma coisa. Mas analise, segundo as Escrituras, muito cuidado. E aí,
aparentemente, essa parte que a escrita aos Filipenses aqui parece dizer que ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Interessante. Jesus foi bebezinho? Foi, né? Jesus foi adolescente? Deve ter crescido? Um pouquinho, né? Jesus chegou à idade adulta? Provavelmente, né? É o que aparentemente a gente lê, né? Mas e aí? Ele é humano? Essa vai trazer outra discussão. Se a natureza de Jesus ela é parecida com a natureza de Adão antes de pecar e depois de pecar, pré e pós, lapsariana. Lapsariana vem de lapso, né? O problema de um erro, né? Enfim, só pesquisar aí no dicionário. Mas pré seria então antes. Será que ele tinha a mesma natureza de Adão? Ou será que ele tinha a natureza antes de Adão pecar e uma depois de Adão pecar? E aí? O que será que ele tinha? Será que ele tinha isso? Será que o ruim é o seguinte, ó, essa pós-lapsariana, gurizada, é a gente assumir que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Isso é muito complicado, isso é muito problemático, principalmente para a questão de a própria Bíblia nos relatar futuramente que ele não tinha pecado. E nós, vamos dizer assim, a gente pode olhar para a lei, inclusive, que foi dada na época de Moisés, e o Paulo vai tratar isso como ninguém era justificado pela lei. E isso leva a outros, eu sei que está levando a gente para outros assuntos, mas necessariamente... E aí? Em tudo foi tentado. Será que Jesus era humano? Humano 100% homem, 100% Deus, ou 50% de cada um? Ou será que não? Curioso, né? Curioso. Eu sei que ao chegarmos ao nosso final dessa reflexão, a gente pode usar outros vídeos, se você quiser, vídeos de outras pessoas, por exemplo, falando sobre isso, mas eles nunca vão conseguir responder 100% isso. Agora, se ele tinha uma natureza parecida com Adão antes da queda, eu ainda não achei alguém, né, que fosse capaz de dar um nome a todos os animais selváticos e aves, né? Jesus podia, será? Dar um nome, vamos dizer assim, se quisesse rebatizar todos os animais e aves. Porque isso foi o que Adão fez antes da queda. E depois, o que Adão fez depois da queda? A humanidade tem esse poder, tem esse conhecimento, tem essa... Na humanidade depois, inclusive, tanto depois da queda ali, depois de Caim e tal, precisou praticamente ser quase aniquilada completamente, porque não tinha mais jeito. Deus, na sua onisciência, olhou para a humanidade e lamentou no seu coração. Qualquer coisa, depois te dou os versículos. Complicado, né? Mas e aí? Chegamos então ao nosso final da discussão. Claro que tem muito mais coisa para ser citada. Eu disse que esse assunto, principalmente, a gente até passou um pouco do tempo, né? Que a gente ia tratar aqui. Mas ele precisava, vamos dizer assim, de umas 2 horas. Por quê? Porque a gente ia trazer os versículos. Nós vamos, né? Ao tratar de um tema, trazer os versículos, trazer o contexto do que estava sendo falado. Porque às vezes retirar um versículo é muito complicado. Né? O tudo posso que não me fortalece é moda hoje em dia. Então a gurizada tira um versículo lá e usa para tudo, mas necessariamente às vezes não era aquilo que o texto estava falando. Complicado, né? Mas e aí? A natureza de Jesus quando ele veio à Terra, qual que era? Eu acho que o mais importante é a gente acabar colocando algumas coisas interessantes, né? Ou nesse sentido, né? Fazer perguntas e respondê-las biblicamente também me parece inteligente. Então, quando a gente olha para a natureza de Jesus, se ele tinha a nossa natureza ou não, talvez não importe tanto nesse sentido, porque ele foi tentado em tudo. Ele poderia ter cedido.
eu vou citar um pouquinho do Jacó Arminio aqui, porque acabei de ler ele quando eu fiz o meu TCC. Ele fala que essa excelência, esse ser de santos, porque ele é santo, a gente, claro que vai se santificar, vai buscar a vontade dele, não vai viver pecando, enfim, mas erros a gente vai fazer, inclusive justificado até pelo apóstolo Paulo, né? Ele vai falar que o bem que ele quer fazer, enfim, a gente cita isso a vida inteira necessariamente, mas a gente corre, a gente foge da aparência do mal, enfim. Teoricamente eu creio que é isso que a gente tenta fazer, mas a gente tem que estabelecer essa diferença entre eu e Jesus, para que não aconteçam de chegar a pessoas e dizer: me sinto inferior a Deus, me sinto inferior a Jesus. Aí depois as pessoas têm que fazer raps, né, respondendo algumas coisas. Não precisa, né? Então, quanto à natureza de Jesus, ele veio em semelhança e ele assumiu uma forma humana. Mas agora, o fato de ele ter deixado de ser Deus, você acha algum versículo na Bíblia que fala isso? Jesus, por acaso, não era o Cristo que estava sendo anunciado por Isaías, então? Então a história do cristianismo ali foi uma mentira. Ou ainda está vindo um Messias aí. O judeu ficou feliz agora, né? Isaías 9,6, então, vai falar que o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para fechar com todas as nossas perguntas aí. Deu para dar uma refletida? Deu para dar uma conversada? Analisem, estudem, pesquisem. Não vão no papinho de qualquer pessoa, não. E se precisar, eu vou estar aí. É só mandar mensagem, a gente conversa até o fim da minha vida, ou da sua. Mas o importante, igual dizem muitos pré- ou pós-lapsarianos, é justamente isso. O que importa realmente? Que nós nos arrependemos, seguimos Jesus. E aí? É isso que vai nos salvar? Cuidado. Também cuidado quando você olhar para isso, porque você só está interessado então na salvação e viver eternamente. Muito cuidado. Ela tem que ser precedida de todos, inclusive os mandamentos de Jesus. Porque ele nos colocou que quem o ama segue os seus mandamentos. Interessante? Então pesquise, pergunte e se precisar, na próxima live, se a gente fizer de perguntas de novo, nós respondemos mais e colocamos mais versículos e análises, inclusive de outros autores. É só porque tiveram um pouquinho mais de perguntas hoje e a gente precisou, claro, resumir isso para que não ficasse em 2 horas de vídeo. Topzera? Então, um abraço. Marromeno, e aí? Vai continuar dizendo que Jesus é 50% homem e 50% Deus? Por que não? Porque ele era Deus. Ele era Deus, então ele era 100% Deus. Viu só como essa fala é problemática? Então é isso que a gente tem que analisar. E principalmente, vamos relembrar um pouquinho dos puritanos aqui. Tá na Bíblia? Não? Então nem fale isso, cara. Analise, claro, pesquise, converse, mas por que a gente está discutindo isso mesmo? Por quê? Para dizer que Jesus não era pecador. Pós-lapsariana vai dizer que Jesus tinha a possibilidade de pecar. E infelizmente, dentro da doutrina evangélica que eu fui criado, vamos dizer assim, criado no sentido de que quando eu me converti, né, ela acredita justamente nisso. Eu não citei Jacó Arminio lá que eu ia falar. Ele fala que ele não está dizendo que não é possível alcançar essa perfeição. Ele coloca, vamos dizer assim, um parágrafo onde ele diz assim que a perfeição ela deve ser buscada até o final da vida. Mas ele não está dizendo que a gente não pode alcançar ela também. São coisas que ele está dizendo. Então ele está sendo meio evasivo no sentido de que não é algo que ele pode provar. Provavelmente porque ele conhecia a si mesmo. Porque ele conheceu a vida do apóstolo Paulo no sentido das escrituras.
e ele viu o que ele escreveu, mas ele também olhava para o restante das escrituras. Não tem como não olhar. Show de bola? Então fica essa reflexão aí. Eu estou até lendo um livro, emprestado aí pelo pastor Donizete, emprestou um sobre a natureza de Jesus. Ele fala sobre inclusive um trabalho acadêmico, né? Onde existe uma posição que ela não é necessariamente defendida por alguma denominação nesse sentido, mas que ela classifica a natureza de Jesus vinda ao mundo como antes de Adão pecar. Mas uma reflexão que eu deixo para essa concepção, essa ideia, né, necessariamente, é justamente essa. Quando Jesus foi questionado pelas pessoas que estavam em volta, eles falaram que eles não eram culpados pelos pais, né, que os pais eles tinham pecado, eles não iam errar também. E aí? A gente pode dizer então que se a gente tivesse nascido com essa natureza, a gente não ia pecar também? Se a gente tivesse nascido com a natureza de Adão antes da queda, a gente não ia pecar também? Podemos dizer isso? Podemos afirmar isso? Creio que não, né? Então, vamos dar uma refletida sobre isso. E se precisarem conversar, nós conversamos. Um abraço.